Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Hoje nós vamos dar continuidade na aula de conjuntos. Nós vamos ver noção sobre conjuntos dos números racionais, irracionais e real. Se você não viu o vídeo dos conjuntos dos números naturais e inteiro, eu aconselho que você dê uma olhada lá para dar continuidade na descrição aqui. Eu coloco os vídeos que possam te interessar. Tem vídeo para matemática básica, para o ensino fundamental e ensino médio. Veja lá qual é o seu caso, o que você está mais precisando e dá uma olhada no vídeo lá. Toda semana eu estou postando vídeos novos. Nós vamos falar agora dos números racionais. O que vem a ser o conjunto dos números racionais? Ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma A dividido por B, onde A são os números inteiros qualquer e B são os números inteiros diferente de zero. Isto é, nós podemos representar de uma outra forma também. Nós, na aula passada, estudamos o conjunto dos números inteiros, isto é, o conjunto de Z. Podemos representar da seguinte forma: seria o Z dividido por Z asterisco. Também podemos dizer que o conjunto dos números racionais é igual a dividido por B, tal que A pertence ao conjunto Z e B pertence ao conjunto do Z asterisco. Vamos ver alguns exemplos de números racionais. Nós temos aí, 8 dividido por 1. 8 dividido por 1, que é igual a 8. Então, deu números inteiros. 6 dividido por 100, que é igual a 0,06. São números decimais exatos. E 10 dividido por 6, que é igual a 1,666. Esses 666 são dízimas periódicas. Isso vai sempre repetindo, periodicamente. Números racionais são as divisões, onde os resultados têm que ter número inteiro, ou números decimais exatos, ou dízima periódica. Agora, muita atenção, tem muita gente que faz essa confusão aí. 0 dividido por 9 é igual a 0. O 0 dividido por qualquer número, o resultado vai ser 0. Agora, 9 dividido por 0 não existe. Não existe porque a tendência é ir para o infinito. Então, o número dividido por 0 não existe. Preste muita atenção nisso. Vamos fazer uma comparação com os números racionais, com os números naturais e os números inteiros. Nós temos aí o conjunto dos números inteiros. E dentro dos números inteiros, nós temos quem? Os números naturais. Vamos fazer a comparação com os números racionais. Os números racionais, nós vimos que são divisões. Nós temos aí em azul o conjunto dos números racionais. Nós temos aí menos 15 dividido por 3. Quanto que dá menos 15 dividido por 3? É igual a menos 5. Observe que nós já temos ele lá no conjunto dos números inteiros. E depois nós temos aí menos 20 dividido por 5. Menos 20 dividido por 5 é igual a menos 4. Também nós temos lá no conjunto dos números inteiros. Menos 27 dividido por 9, que é igual a quanto? Menos 3. Então, nós temos aí o menos 3 lá. E menos 6 dividido por 3 é igual a menos 2.
E assim por diante. Essas divisões que nós temos aí no conjunto dos números racionais, elas também estão no conjunto dos números inteiros. Observe bem. Assim podemos dizer, através do diagrama, que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido nos conjuntos dos números racionais. Definiremos agora os conjuntos que são subconjuntos dos números racionais. O que com sinal mais são os conjuntos dos números racionais positivos. O que com sinal menos é igual aos conjuntos dos números racionais negativos. E o que com asterisco é igual aos conjuntos dos números racionais não nulo. Isto é, o número zero não faz parte deste conjunto. Quando nós temos o que? Asterisco e sinal mais é igual aos conjuntos dos números racionais positivos e não nulos. E quando nós temos o que? Asterisco, sinal menos, que é igual aos conjuntos dos números racionais negativos e não nulos. Pois bem, nós aprendemos o que vem a ser conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. Vamos agora ver um pouco do conjuntos irracionais. Ele é representado pela letra I. Eu quero agradecer de coração a todos vocês que se inscreveram no canal e está deixando o seu like e fazendo seus comentários. Tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Tá? Deixe o seu like, faça o seu comentário. Tá? Eu agradeço muito. Um número irracional é um número que não pode ser representado como fração, assim que nós vimos como números racionais. Os números irracionais são raízes não exatas. Quando o número natural não possui raiz exata, ele é considerado um número irracional. Vamos ver alguns exemplos aí. Nós temos aí dois exemplos, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 5. Observe que nós temos 3 pontinhos aí, indicando que ele é infinito. E o outro número que é muito conhecido é o número π, que é o mais famoso dos números irracionais. E o seu valor é aproximadamente, tá, esse número grandão aí. Na matemática ou na aula de física, a gente usa sempre arredondando esse valor aí de π para 3,14. Tá? Mas é um número famoso. E são exemplos de 3 números irracionais. Observe que os números irracionais, ele não tem dízima periódica. Isto é, vão sempre repetindo os números que nós temos nos números racionais. Né? Então, os números irracionais não têm dízima periódica. Vamos agora ver como é que fica os números irracionais no diagrama. Nós temos aí o diagrama aí, ó. Você observe que os números irracionais que estão aí, ó, em amarelo, ele está do lado de fora do diagrama dos números racionais. Então, esse em verde aí, nós chamamos
essa elipse aí de números reais. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais. E também o conjunto dos números irracionais está contido nos conjuntos dos números reais. Podemos dizer que conjunto dos números reais é igual a x, tal que x é número racional ou número irracional. Os números reais, eles são representados pela letra R. E também nós temos um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos, que é representado pela letra C. O número complexo, e você só vai estudar ele no ensino médio. Normalmente é no último ano do ensino médio. E nós vamos estudar o número complexo mais para frente. E podemos também dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais, que está contido nos conjuntos dos números reais. O conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. O conjunto dos números complexos nós não vamos ver agora, porque esse conjunto estuda lá no terceiro ano do ensino médio. Mais para frente, nós vamos falar sobre os números complexos com mais detalhe. E vamos fazer alguns exercícios para entender que venha a ser um número complexo. Muito obrigado por me acompanhar. Fique com Deus e até o próximo vídeo.